Oi, pessoal. Este mês de julho vem nos trazendo uma série de aspectos astrológicos que tem um significado bastante profundo e que promete mexer muito com as nossas vidas, tanto em âmbito pessoal quanto em âmbito coletivo, porque certamente eles estarão inaugurando um início de um grande processo de transformação bem mais acentuada do que aquela que nós já estamos vivendo. Para isso, então, é importante que a gente entenda um pouquinho quais são esses aspectos e de que maneira eles acabam atuando em nossas vidas. Um deles vai ser a mudança dos nodos lunares, que vai ocorrer no dia 17 de julho, agora, às 17 horas, aqui do nosso horário de Brasília. Mas o que representa isso? Os nodos lunares, eles são como se fosse uma espécie da coluna vertebral do nosso mapa, isso visto sob o prisma da astrologia kármica. Por quê? Porque esses nodos eles vão representar tanto o nosso passado quanto o nosso futuro. Eles vão representar aquela bagagem existencial que a gente traz e para onde nós deveremos direcioná-la a fim de que nós possamos seguir harmonicamente o nosso caminho evolutivo. Acaba acontecendo, para vocês terem uma ideia, que esse nó do sul, muitas vezes ele tem um peso muito maior no nosso mapa do que o nosso signo solar, salvo, para aquelas pessoas que já têm o signo solar em conjunção com o nó do sul ou no mesmo signo. Por quê? Porque ele vai representar uma maneira inconsciente que nós temos de reagir perante as coisas. Às vezes as pessoas chegam e dizem assim para mim: eu sou de signo tal, então eu sou dessa maneira, eu penso dessa maneira e etc. E aí, quando a gente vai ver o nó do sul da pessoa, a gente percebe que muitas vezes é exatamente o contrário. Por quê? Porque esse ponto representa algo que a gente passou vidas e vidas e vidas construindo, e agora inconscientemente a gente acaba trazendo. Isso vai acontecer tanto em termos individuais quanto em termos coletivos. Para vocês terem uma ideia, esses nodos eles mudam a cada 18 meses e eles têm um efeito muito profundo nas questões ligadas à humanidade como um todo. Se a gente voltar, por exemplo, lá antes da pandemia, quando a gente tinha os nodos apontando de Capricórnio para Câncer, o que nós tivemos? Nós tivemos o Fique em Casa. Capricórnio vai representar o quê? Vai representar o nosso trabalho, vai representar a nossa carreira, vai representar o mundo estruturado, como a gente conhece, as regras sociais. E o que acabou acontecendo foi que a gente, por conta da pandemia, a gente acabou se vendo obrigado a ficar dentro de casa, a ficar recolhido, entrar em contato com as nossas questões mais próximas, que está simbolizada pelo signo de Câncer. Depois dessa questão dos nodos em Capricórnio, Câncer, nós tivemos Sagitário, Gêmeos. E o que acabou acontecendo? As viagens, os projetos, a nossa liberdade, ela acabou sendo tolhida e nós somos obrigados a restringir as nossas relações às pessoas mais próximas. Ou então encontrar novas maneiras de nos comunicar, o que acabou dando força para essa questão da home office, esses atendimentos virtuais e coisas desse tipo. Depois disso, então, nós tivemos Escorpião-Touro. Escorpião-Touro deixou a gente assim com os nervos à flor da pele. Todos os mecanismos ligados aos nossos medos, às nossas inseguranças, as manipulações, as questões que estavam ocultas debaixo dos panos e que acabaram vindo à luz, e nós tivemos que, estarrecidos, ver muitas vezes uma verdade que a gente não gostaria de ter visto. E por conta disso, nós somos obrigados a reformular muitas das nossas crenças. Nós somos obrigados a reformular muitos dos nossos valores, que é o que Touro representa. Touro, no nó do norte, está dizendo assim: é necessário que a gente deixe morrer o velho e que a gente crie valores que sejam positivos para nós e que nos conduzam realmente para uma segurança interior. Isso está prevalecendo até esses dias.
Agora, conforme eu já disse no dia 17, nós temos uma mudança de eixo nodal que vai ocorrer de Libra para Áries. Agora, o que isso significa? Libra, quando a gente fala então nesse signo, a gente está falando em beleza, a gente está falando em harmonia, a gente está falando em justiça, a gente está falando em relacionamentos. A grande questão libriana é que muitas vezes a nossa necessidade de ser aceito faz com que nós acabemos nos deixando levar pelas questões coletivas. Afinal, eu preciso ser visto pelos olhos dos outros, eu preciso ser reconhecido pelos olhos dos outros. A questão das massas pode ter uma importância bastante grande em tudo isso, já que, para mim, é importante eu me sentir importante perante as outras pessoas. O que acaba acontecendo é que essas questões librianas, muitas vezes, a gente está tão interessado nos valores dos outros, nas questões dos outros, nas questões que nos aparecem do lado de fora e que nós tentamos resolver de acordo com as perspectivas dos outros, que nós acabamos nos esquecendo da gente mesmo. Ou seja, onde está o nosso eu? Quem nós somos realmente diante de tudo isso? Acaba sendo relegado a segundo plano e nós realmente acabamos não vivendo essa experiência de sermos quem nós realmente somos. Quando esses nodos eles aparecem no mapa de uma pessoa, a gente costuma dizer: você veio nesta vida para se conhecer, você veio para saber quem você realmente é. Ou seja, o que a gente acaba percebendo então, dentro desse movimento que nos está sendo pedido nesse instante, é que exatamente nós façamos esse trabalho. Nós continuemos aquela sequência de escorpião-touro, onde a gente viu muitas vezes os nossos valores sendo demolidos, sendo triturados. E agora então é necessário que a gente entre em contato mais profundo com a gente mesmo e que a gente se liberte das questões coletivas, de tudo aquilo que está do lado de fora, que acaba impedindo com que a gente realmente descubra quem nós somos. Vocês percebem, é um grande momento de encontro com a gente mesmo, porém, para isso, é necessário que a gente tenha a consciência de que tudo aquilo que tende a ocorrer do lado de fora, de uma certa maneira, vai fazer de tudo para que a gente continue preso no nodo sul do nosso mapa, ou seja, que a gente continue preso nas questões librianas. Por outro lado, os pontos negativos ligados a esses nodos vão fazer com que as questões de autoritarismo, talvez elas fiquem mais exacerbadas. O eu, o ego, o que eu acredito acaba sendo mais importante do que os outros e coisas desse tipo. Então nós tenhamos um aquecimento, eu diria, ou nós tenhamos uma aceleração bastante grande ligada às questões autoritárias e às questões de poder, que tendem talvez a ficar bastante exacerbadas, tudo isso para que a gente realmente seja levado a questionar realmente esses valores. De um lado, a gente tem Vênus, que representa de uma certa maneira o amor, a beleza, a estética, e do outro a gente tem Marte, que representa a guerra, a imposição, a ditadura, o autoritarismo e coisas assim. Acredito que, de uma certa maneira, as situações pelas quais nós haveremos de passar nos levarão muito a questionar esses valores. Outro ponto que acaba sendo muito importante dentro de tudo isso diz respeito à questão dos planetas transpessoais que estão em aspecto harmônico ou fluido entre eles. Isso é alguma coisa muito rara que talvez há muitos milênios não tenha ocorrido. Mas aí vocês me perguntam o que são planetas transpessoais? Então, por conta disso, é interessante a gente compreender o que significa esse aspecto. A semelhança do que acontece nos conceitos teosóficos, onde a gente vai dividir a tríade superior em três aspectos,
um aspecto chamado tamásico, um aspecto chamado rajásico, um aspecto chamado sátvico, também determinados como corpo, alma e espírito. A mesma coisa, então, vai acontecer em relação aos planetas. E os planetas vão acabar se dividindo em planetas pessoais, planetas sociais e planetas transpessoais. Sendo que os pessoais são aqueles que possuem um movimento mais rápido e, portanto, eles vão agir mais diretamente dentro do mapa de cada pessoa. Esses planetas, então, eles vão fazer com que as nossas questões individuais elas acabem aparecendo nos nossos mapas a serem trabalhadas. E estão associados, portanto, ao nosso plano mais denso da nossa personalidade. Os planetas sociais, eles vão mexer já com as massas, são os planetas mais lentos. E esses planetas, então, eles vão trazer transformações e questionamentos ligados à sociedade. Ou seja, né, já alguma coisa que extrapola um pouquinho o nosso âmbito pessoal. Em contrapartida, os planetas transpessoais, eles são aqueles que são bastante lentos, então eles vão trazer as questões geracionais à tona. Eles são planetas que são bastante marcantes, eles vão ficar muitos anos em cada signo, nos obrigando a trabalhos de reformulação profunda. E esses planetas são Urano, Netuno e Plutão, que conforme a gente já vem dizendo em vídeos anteriores, quando eles estão em aspecto direto de movimento, eles trazem grandes inovações, grandes transformações, e quando eles estão em aspecto retrógrado, o que acaba acontecendo, eles vão trazer as sombras à tona de tudo aquilo que está no nosso inconsciente, tudo aquilo que a gente não percebe, para que através daquilo a gente possa evoluir, a gente possa crescer. Então, eles vão ser planetas que tanto vão nos trazer as benesses de uma nova consciência, quanto eles vão trazer os terrores daquilo que a gente deixou de realizar, e que se a gente não conseguir ultrapassar esses obstáculos, ultrapassar essas questões que eles nos trazem, nós efetivamente não conseguiremos adentrar a esse novo estado de consciência que nos é proposto. Então, o que acaba acontecendo é que quando eles estão harmônicos entre si, tudo tende a fluir muito bem. Porém, né, quando eles estão retrógrados e harmônicos entre si, as questões relativas a essas retrogradações podem trazer, assim, muitas transformações coletivas a serem aceleradas, como também eles podem nos trazer muitas instabilidades em âmbito social ou em âmbito planetário. O que acaba acontecendo é que a partir deste mês de julho, nós teremos Urano, Netuno e Plutão num aspecto fluido entre si, indicando um movimento que vai demorar pelo menos os próximos 7 anos. Ou seja, inaugurando um ciclo de grandes e profundas transformações, que a gente não pode dizer exatamente quais serão, mas que elas vão ser ditadas pelos ritmos, quer seja de retrogradação ou quer seja do movimento direto desses planetas que eu acabei de citar. Uma outra questão diz respeito à lunação do mês, que vai ocorrer exatamente neste dia 17 de julho. Mas o que é a lunação? A lunação é a lua nova do mês. O que é a lua nova? A lua nova é o começo de um ciclo. Ela vai representar como se fosse o desabrochar de uma semente que tende a se desenvolver durante todo aquele período, até que ela se transforme em crescente, cheia, minguante, e depois retorne novamente ao seu estado de lua nova. É como se fosse todo um ciclo de vida. Então, tudo aquilo que acontece na lua nova acaba tendo assim uma força bastante grande, no sentido de alimentar as tendências de todo um ciclo. Ou seja, nós temos os nodos lunares alimentando as tendências para os próximos 18 meses, nós temos a questão da lunação, nós temos essa questão associada aos planetas transpessoais,
que vai acabar demorando alguns anos. É interessante a gente lembrar que essa mudança de eixo astrológico vai acabar acontecendo tensa, com Plutão retrógrado em Capricórnio, o que significa, mais ou menos de modo simbólico, a luta do poder contra o dragão. O poder que quer o controle para si, que não quer deixar as coisas mudarem, e o dragão que está nos traçando essa rota a ser percorrida, quer a gente queira ou a gente não queira. E quando a gente fala em poder, na verdade, a gente está se referindo àquilo que as pessoas chamam de sistema, a tudo aquilo que está instituído. O que acaba acontecendo, porém, é que Saturno, que rege o signo de Capricórnio, se encontra retrógrado em Peixes. E quando Saturno está retrógrado em Peixes, o que acaba acontecendo? Ele está nos dizendo assim: ouça as suas vozes interiores, é momento de se recolher, é momento de ouvir aquilo que vibra dentro de cada um. Caso contrário, haverá sofrimento, caso contrário, haverá perda, caso contrário, haverá medo e haverá inquietações. Porque, por outro lado, esse sistema, esse poder, isso que nós chamamos, por conta da ação desses planetas retrógrados, vai recorrer a todo tipo de artimanhas para se manter exatamente da maneira como está ou da maneira como pretende ficar. E o que acaba acontecendo então é que essa chamada luta do poder contra o dragão, ela tende a ser bastante acirrada. Principalmente até o mês de setembro, que é o tempo que vai durar esse aspecto relacionado a Plutão com os nodos lunares. É interessante a gente lembrar que os nodos lunares, então, eles acabam ativando os pontos dos eclipses durante o período em que ele acontece nesse eixo. Então, aquelas pessoas que estão relacionadas ao signo de Áries, ao signo de Libra, ou que têm aspectos bastante importantes nesses signos, são aquelas que vão ser mais afetadas durante esse período de 18 meses que agora tem início. Lembrando também que Áries, por ser o primeiro signo do ciclo zodiacal, ele está nos apontando um novo começo. Está nos dando a capacidade da gente reconstruir definitivamente alguma coisa nova ou dar um pontapé inicial nessa coisa nova. Porém, para que isso possa acontecer seguramente e de modo harmônico e eficaz, é necessário que nós façamos esse nosso encontro com a gente mesmo. É bastante importante que a gente compreenda isso, a grande possibilidade que esse desafio está nos trazendo neste exato momento. A gente tem dois caminhos diante de tudo isso, já que esse movimento ele está sendo demarcado pelo cosmos. Ou a gente aceita e a gente então se propõe a fazer esse movimento interior, esse movimento de crescimento que ele está nos pedindo, ou então a gente fica dando morro em ponta de facas, porque aquilo que a gente se recusa a fazer pelo bem, a gente terá que fazer pelo mal. E como a gente pode perceber, em virtude das questões dos planetas transpessoais, as massas, o coletivo, ele tende a estar bastante inflamado, bastante instável, bastante ruidoso, inquieto, e as questões personalísticas muitas vezes afloradas. Tudo isso, na verdade, para que a gente preste atenção e que a gente faça uma autoanálise em perceber qual que é o nosso comportamento, quais são as nossas atitudes em relação a tudo isso, se a gente de uma certa maneira também não está agindo desse modo, a gente não está sendo conduzido pela correnteza, a gente não está, de uma certa maneira, esquecendo do nosso eu verdadeiro, em virtude daquilo que a gente gostaria que os outros vissem na gente, em virtude daquilo que a gente espera que os outros reconheçam em nós. Lembrando
que isso não se aplica àquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim e você sempre assim. Muito pelo contrário, significa que a gente faça uma análise profunda de todos esses nossos pontos, nos dispamos deles, dessas questões personalísticas, na sua grande maioria prejudiciais a nós mesmos, e nós tenhamos, a partir do contato com o nosso eu verdadeiro, a capacidade de saber ou compreender quem nós realmente somos e aquilo que nós viemos fazer agora nessa encarnação em relação ao mundo como em relação a nós mesmos. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Vamos que vamos, mente livre, coração leve, espero que tenham gostado e até a próxima.